Olá, alunos! Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula passada sobre geologia. Hoje a gente vai falar de estruturas geológicas e provavelmente farei ainda mais um vídeo para vocês sobre agentes internos e externos modeladores do relevo, para a gente começar a entender essa história de relevo do Brasil. Na aula passada sobre relevo, se você puder dar uma revisada, que é uma aula curta lá de uns 15 minutos, nós falamos e terminamos dizendo que quando as placas tectônicas se chocaram, deram origem a grandes elevações. O nome desse sistema, dessas elevações, a gente chama isso de oro, que vem de montanha, gênese, que vem de origem. Então, quando as placas tectônicas se chocam e soerguem, uma soergue a outra, criando grandes elevações, esses processos são processos orogenéticos, ou seja, processos que dão origem a grandes cordilheiras, grandes cadeias montanhosas. Só em alguns lugares do mundo você tem esse choque das placas tectônicas, que aconteceram mais recentemente, como já falamos na outra aula, aconteceram na era Cenozoica. Então, como são recentes esses choques, estas elevações ainda são novas, e por serem novas, ainda não tiveram tempo suficiente de serem desgastadas pelos processos erosivos. Portanto, elas são as áreas mais altas que o planeta Terra tem. Por exemplo, aqui na nossa América do Sul, um conjunto de cordilheiras chamadas de Cordilheira dos Andes. Na América do Norte, uma continuidade, o que eles chamam de montanhas rochosas, pegando áreas do Canadá, dos Estados Unidos e estendendo-se, por exemplo, para o México, onde são chamadas de Sierras Madres Oriental e Ocidental. Todos esses conjuntos são conjuntos orogenéticos, dobramentos modernos. Eles também existem no norte da África e na parte oriental da África também, com choque de placas tectônicas. Quando a Índia entrou por baixo da Ásia, gerou uma das grandes elevações e áreas orogênicas, que é a cordilheira chamada Cordilheira do Himalaia, que você tem ali elevações como o pico do Everest, que é o ponto mais alto, de 8.848 metros acima do nível do mar, é o teto do mundo. Na própria Europa, aquela região do mar Mediterrâneo que entrou por baixo do continente europeu, soerguendo, então todo aquele sul europeu tem áreas elevadas pelo processo de choque de placas tectônicas. Aquele processo todo, aquela área ali, tem, por exemplo, os montes chamados de Pirineus, que separam a Espanha da França. Tem os Apeninos, que são os montes que atravessam de norte a sul a bota da Itália. Tem as grandes elevações do norte da Itália, que são as maiores da Europa, chegando a 4.800 metros de altitude, que são chamados de Alpes. Vê que Alpes, na verdade, é sinônimo de montanha, tanto que quem sobe e escala a montanha é chamado de alpinista. Então existem no mundo vários Alpes com as suas regionalizações, né? Mas os Alpes mesmo, são aqueles europeus com 4.800 metros aproximadamente. Monte Bianco é o ponto mais alto, chamado assim na Itália, Mont Blanc, chamado assim na França, na divisa. Então são áreas de soerguimentos. Estas áreas de dobramentos modernos formam um tipo de estrutura geológica. Lembrando então que estrutura geológica é um tipo de piso que você está sobre ele no território. Então nós vamos grosseiramente dizer que no mundo você tem basicamente três bases. Uma delas são as rochas que estavam ali e foram dobradas, formando os chamados dobramentos modernos em áreas de choque de placas tectônicas. Estas áreas são as que nós falamos. Andes na América do Sul, Rochosas na América do Norte, Monte Atlas no norte da África, Alpes no sul ali da Europa, ou do centro-sul da Europa, Cordilheira do Himalaia, por exemplo, ali na Ásia. Estas áreas são áreas de dobramentos modernos. Então, por exemplo, o Brasil está fora da área de dobramentos modernos. Então, esse tipo de piso, esse tipo de terreno, o Brasil não tem dobramentos modernos. Por isso que, inclusive, você pode explicar que o Brasil não é um país com grandes terremotos ou tremores ou eventos sísmicos de grande magnitude. O Brasil não tem, justamente pelo fato de estar afastado das áreas de contato das placas tectônicas, embora o Brasil, na sua parte mais próxima do litoral, que é justamente a área que foi separada da África,
e pelos rasgos e fraturas, nós tivemos uma série de falhamentos geológicos, e nesses falhamentos geológicos você tem um certo desnivelamento do terreno e áreas, linhas de falha. Então você tem determinados escorregamentos de terrenos. Portanto, às vezes esses escorregamentos propiciam abalos sísmicos de pequena magnitude. Então, por exemplo, o Brasil tem abalos que ocorrem em função de falhas geológicas e são de pequena magnitude. Já do lado dos Andes, os abalos são muito maiores, são de grandes magnitudes porque são provocados pelo choque das placas tectônicas. Uma coisa interessante que acontece é que, na verdade, ali na América do Sul, na área dos Andes, quando um grande abalo ocorre, pode ser que a propagação dessas ondas influencie nesta área de falha. Então, por exemplo, o Brasil pode sofrer um efeito de um terremoto nos Andes e ele pode se refletir nas falhas geológicas. Mas, na verdade, se não tivesse falha geológica naquele território, você não sentiria o abalo. Então, no caso nosso, os abalos ocorrem em função das falhas geológicas. Bom, como o Brasil não tem essa estrutura geológica chamada dobramento moderno, sobram duas estruturas geológicas, então, para você estar em cima. O mundo tem basicamente três. Ou são dobramentos modernos que o Brasil não tem, ou são escudos cristalinos, ou as chamadas bacias sedimentares. O que são os escudos cristalinos? Então você vai imaginar o seguinte: a crosta da Terra, que é a casquinha da maçã que nós falamos no vídeo passado, tá? A casquinha da maçã. Ela pode ser rompida pela pressão do magma de baixo, e o magma pode preencher uma cavidade. Eu vou te mostrar um desenho rústico, tosco, que eu estou fazendo aqui, mas olha aqui o que eu desenhei. Olha isso aqui, ó. Aqui é a casquinha, que é a crosta terrestre, ó. Essa espessura. Aqui embaixo é o magma que eu estou lhe falando. Quando o magma pega uma fissura e entra, invade e se resfria dentro da crosta terrestre, este magma vai ficar um tempão aqui dentro para virar rocha. Sabe por quê? Porque este magma vem de temperaturas superiores a 3.000 graus e aqui dentro também é quente, perto de 1.000 graus. Então, para isto ficar rocha dura e consistente num ambiente de aproximadamente 1.000 graus, vai demorar milhares de anos. Também existe um outro tipo de rocha que pode ser formada pelo magma. O magma pode passar por uma fissura que vai até a superfície e sair por uma estrutura vulcânica. Aí ele vai se resfriar muito mais rápido. É aquele magma que você vê em documentários, que ele fica bem pastoso, quase já solidificado. Em 24 horas de pasta ele vira rocha. Esta é uma rocha magmática e esta de dentro também é uma rocha magmática. Só que esta de dentro é uma rocha magmática intrusiva. Se formou dentro, então demorou muito tempo para poder consolidar. E esta é uma rocha magmática extrusiva, se formou fora, então se formou muito mais rapidamente. Qual que é basicamente a diferença dessas duas rochas? A intrusiva, no meio do fogo, no meio do quente, é plutônica. Esta, como saiu do vulcão, é vulcânica. Esta daqui é uma rocha, por exemplo, que desenvolveu cristais. Ela é chamada de rocha cristalina. Ela é muito resistente. Esta rocha cristalina também é rica em minerais metálicos, que pode ser explorado economicamente. Esta aqui também é rica em materiais ferruginosos, mas que são basicamente importantes para bons solos para a agricultura. Então, essas são as rochas vulcânicas e essas são as rochas cristalinas, mas ambas são chamadas de rochas magmáticas. Então, entenda uma coisa. A rocha magmática que se formou dentro, aquela que eu te mostrei, a magmática intrusiva, a plutônica, que é chamada de rocha cristalina, como demorou muito tempo para endurecer, o que aconteceu? Os átomos tiveram uma conformidade, uma conformação, de maneira a ficarem muito mais resistentes para suportarem a pressão, porque eles estão lá embaixo, e a elevada temperatura, né? Por exemplo, os átomos de carbono na temperatura ambiente na superfície da Terra, eles têm uma estrutura, por exemplo, hexagonal. Em cada ponto, aresta desse hexágono, ele desce com ligações longas até outro hexágono que está embaixo, assim formando como se fossem biliches, triliches, camadas. O que acontece? Essas várias ligações que não estão sendo pressionadas nem pela temperatura, nem pela própria pressão, o que acontece? Essas camadas têm ligações muito longas que se quebram. Portanto, este carbono, nesse tipo de estrutura, quando se quebra, ele permite que as camadas se sobreponham de maneira deslizante
de maneira também a criar uma substância que a gente chama de grafite. Os grafites, por exemplo, têm essa capacidade de serem lubrificantes, deslizantes. Por isso que a gente usa esse grafite para escrever, que a gente usa para lubrificar motor, colocando no óleo do motor, ou então naquele WD-40 para lubrificar dobradiça, portas e tudo mais. Essas estruturas são estruturas de um carbono formado na superfície, mas quando esse carbono é formado no interior da crosta terrestre, o que vai acontecer? Ele vai ter muito mais pressão e aí as ligações de um carbono com o outro vão ser bem curtinhas, basicamente piramidais. E aí você lá dentro, você já não tem um carbono, lá dentro você já tem um diamante, que é a maneira, pela temperatura e pela pressão muito elevadas, ele acaba se formando com aquela estruturação. E aí o que acontece? As rochas lá de dentro, cristalinas, tem uma hora que elas vão aparecer na superfície, ó. De novo, o meu desenho tosco aqui, ó. Isto aqui foi sendo desgastado e esta parte de dentro um dia ficou exposta, que é essa parte que tem cruzinhas aqui, ó. Tá vendo as cruzinhas? São um símbolo universal de rochas cristalinas. Então, por exemplo, o granito brasileiro é basicamente formado disso. E o granito tem dentro dele quartzo, que é o cristal, que depois que é decomposto, ele dá origem às areias. Aí o que acontece? Isso já foi mais alto, isso já foi mais alto, isso já foi mais alto. Aí a decomposição foi jogando o sedimento aqui dentro, ó. Tá vendo o sedimento caindo aqui dentro? Então, e essas bacias preenchidas de sedimento são chamadas de bacias sedimentares. Aí eu te digo, se olhar a base do Brasil, a parte de baixo, o Brasil é predominantemente cristalino. Ele tem um embasamento cristalino, mas as bacias sedimentares, elas somam uma área maior. Então, se você olhar de cima para baixo os terrenos, o Brasil tem predomínio de terrenos sedimentares, 60%. E aqui, ó, terrenos cristalinos que aparecem na superfície dão mais ou menos algo perto de 36%. E aí 4% são apenas as rochas vulcânicas que se derrubaram, se despejaram, se derramaram sobre alguns sedimentos, sobretudo aqui no oeste de São Paulo e no norte do Paraná, que inclusive depois de decompostas deram origem à tal da Terra Roxa. Então, na superfície brasileira, o que você tem é predominantemente estruturas consideradas estruturas sedimentares, que são as estruturas que dominam. Depois você tem as estruturas cristalinas e, por último, as estruturas consideradas como as estruturas, os terrenos vulcânicos. Ó, olha esse desenho aqui. Então aqui, ó, você tem 4%, que são os terrenos vulcânicos. Aqui são os terrenos mais abundantes, 60%, são os sedimentares. E aqui são os cristalinos. Os cristalinos são ricos em minerais metálicos, então é aqui que você encontra ferro, manganês, bauxita, ouro, cobre, estanho. Aqui é mineral metálico, aqui é bom para plantar, por isso que a cafeicultura se deu muito bem. E aqui nesses terrenos, o que você tem é sedimento, então no meio do sedimento você pode ter animais e pode ter plantas que se depositaram. Os animais que se depositaram, se eles tiveram uma fase dentro da água, sobretudo na água do mar, então eles podem dar origem, por exemplo, a combustíveis fósseis como o petróleo. Já o resto de floresta pode se decompor e formar o que a gente chama de carvão mineral. Como a vida vem lá do Paleozoico, o primeiro que acontece são grandes depósitos de madeiras, de florestas que vão se formar. Então, por exemplo, o carvão mineral é basicamente de era Paleozoico. O Brasil pode ter alguns depósitos desses, principalmente no sul, mas o petróleo vai vir sobretudo na era Mesozoica, terminando de se formar agora na era Cenozoica. Então, as estruturas geológicas que a gente tem são essas: dobramentos modernos que o Brasil não tem, escudos cristalinos que o Brasil tem e as chamadas bacias sedimentares. Como terrenos, predominam no Brasil os terrenos sedimentares, seguidos de terrenos cristalinos e sobre os terrenos cristalinos alguns pequenos depósitos de rochas vulcânicas, tá? Daqui a pouco eu já vou falar em outro vídeo para vocês sobre basicamente os processos internos e externos que ajudam a esculpir o nosso planeta, tá bom? Então daqui a pouquinho vocês já seguem a segunda parte dessa aula. Obrigado pela atenção, estudem bastante, estamos juntos aí. Até mais.